Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos de volta agora no nosso programa Em Poucas Palavras, programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Natsan Matias, comigo o pastor Augustus. Olá, Natsan, querido ouvinte. Hoje a gente vai falar sobre o fim do mundo, né, Natsan? Pois é, um tema difícil. É difícil e um tema que nunca se extingue, né? Sempre tem gente aí querendo saber e gente perguntando. Quando é que o mundo vai acabar? Puxa vida, hein? Pois é. Então, diante de uma enchente catastrófica, de um crime bárbaro, de um desastre qualquer, acho que a maioria de nós já disse, é o fim do mundo. Essa é uma frase que não raramente é dita por quase todo mundo e de todas as crenças. Por que as pessoas dizem isso, né? O que elas querem dizer quando afirmam? É o fim do mundo. Esperam mesmo o fim do mundo? Haverá mesmo um final do mundo como conhecemos? Então, como disse o pastor Augustus, esse é o tema do programa de hoje. Pastor, o que a Bíblia chama de fim do mundo? É algo simplesmente metafórico ou está relacionado com um evento histórico? Está relacionado com um evento histórico, sim. A Bíblia se refere a esse evento que ainda está no futuro como sendo o dia do ajuste de contas de Deus com a humanidade. Uhum. E a gente não precisa nem ser cristão, mas qualquer pessoa, ela sente ela fica indignada observando o mundo ao redor, Natsan, em que existe tanta gente que não fez nada, que está sofrendo, e existe tanta gente que fez muita coisa e não está pagando por isso, que as pessoas perguntam, quando é que vai haver justiça? Né? Quando é que os maus, os ímpios, eles vão receber o castigo que eles merecem? Então não precisa nem ser cristão para observar que existe uma sede, um desejo, um anseio no coração do homem por um momento de justiça. Todo mundo sabe o que é sofrer sendo injustiçado. Você pagar por uma coisa que você não fez, você sofrer de maneira injusta, você ser acusado, você sendo inocente. E aqui nesse mundo a gente sabe que a justiça não é feita. Então há um clamor por justiça no coração humano. Há um clamor. Por quê? A razão, de acordo com a Bíblia, é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e que o dotou de algumas de suas virtudes e qualidades. Deus é justo, o homem também tem um anseio por justiça, porque ele foi feito por um Deus que é justo. E é esse anseio por justiça que faz com que, mesmo a pessoa não sendo cristã, ela imagine que vai haver um dia em que todo o mal será castigado e o bem será recompensado. É um alento, de certa forma, para ela pensar que toda injustiça será julgada dentro do seu coração. Isso aí não é só uma coisa do cristianismo. Você vai encontrar, como você já falou corretamente, né? Em outras religiões existe também um conceito de um ajuste de contas, um momento final em que tudo será passado a limpo. De acordo com a Bíblia, com a revelação que nós temos, esse dia é um dia ainda futuro, é um dia que Deus reservou para, com justiça, julgar a humanidade. Esse juízo será conduzido pelo próprio Jesus Cristo. Ele é quem recebeu de Deus a missão de fazer isso. E naquele dia, o julgamento, o ajuste de contas, vai ser feito com base nos méritos das pessoas. Só que nessa avaliação, de acordo com o que o próprio Jesus Cristo disse, ele disse assim, quem crê em mim não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. As obras daqueles que creram em Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, que reconheceram que ofenderam a Deus e que veem em Jesus Cristo o seu Salvador suficiente e completo e absoluto e final, essas pessoas serão, na linguagem bíblica, justificadas. Serão declaradas justas publicamente pelo juiz naquele grande dia.
Isso, na verdade, já é uma coisa que pode acontecer aqui e agora. Sim. Quando alguém crê em Jesus Cristo, ele já é inicialmente, provisoriamente declarado justo. Paulo fala a respeito disso na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1, quando ele diz assim: justificados mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus através de Jesus. Então, existe uma justificação aqui e agora para quem já crê em Jesus. Ele é perdoado e aceito por Deus como justo. Mas é preciso um momento público em que essa justificação seja manifesta e declarada. E isso vai acontecer no fim do mundo, não é? O fim do mundo significa o fim da história desse mundo como nós o conhecemos. E é lá no finalzinho que Deus então vai dizer: esses aqui estão justificados dos seus pecados mediante a fé em Jesus Cristo, e esses outros que recusaram a minha oferta e a minha salvação haverão de sofrer o castigo que os seus pecados mereceram. Então, o fim do mundo na Bíblia na verdade, o fim da história humana como nós a conhecemos. É o fim do tempo cronológico, como nós o recebemos e no qual nós vivemos, em que Deus vai passar a limpo toda a obra e receber o seu povo mediante Jesus Cristo. Agora, o fim do mundo, Nadson, não significa o fim da humanidade. Porque segue-se, depois do fim do mundo, um novo modo de existência, que a Bíblia descreve como novo céu e nova terra. Há um novo mundo que Deus está preparando, né, maneira de falar, porque já está preparado, né, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, mas existe um novo mundo. Está preparando porque ele não entrou na nossa cronologia. Ainda não entrou na nossa cronologia, sim. A esse novo mundo que se seguirá ao mundo atual. A Bíblia se refere ao mundo em que nós vivemos como sendo o século presente, como sendo o tempo desse mundo, e diz que ele está marcado pelo pecado, que ele está debaixo do juízo de Deus e que eventualmente haverá de sofrer o juízo de Deus. A Pedro, inclusive, o apóstolo Pedro, na segunda carta que ele escreveu, e ele está refletindo uma passagem do profeta Isaías, ele diz que Deus haverá de destruir o mundo presente por fogo e dele trazer um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. E que será finalmente aquilo que nós ansiamos, um mundo perfeito, onde não há possibilidade de pecado, onde as pessoas viverão em paz, em alegria plena e perfeita, eternamente, e o que é mais importante, em comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, lembrando, fim do mundo não significa fim da humanidade, mas fim da história desse mundo como nós o conhecemos. Então, me parece que há uma confusão com a palavra Apocalipse, né, que é o último livro do Novo Testamento, que geralmente isso por conta de filmes, né? Eles relacionam sempre a Apocalipse com um hecatombe, uma destruição final de um cometa que vem aqui e vai explodir o planeta Terra e aí vai desaparecer a humanidade. O fim do mundo é nesses termos. Nesse sentido, né? Mas eu sei, o livro de Apocalipse, ele narra o fim do mundo. Ele fala dessa vinda de Deus em juízo, e desse tribunal final em que todos comparecerão. Inclusive no livro de Apocalipse está dito que vão se abrir os livros, né, que os mortos serão julgados de acordo com o que se encontra no livro, e quem não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, né, que é a descrição que a Bíblia faz desse sofrimento. Agora, é a imaginação popular, de fato, pensar que o mundo vai ser destruído por um meteoro ou por alguma coisa. De acordo com a Bíblia... quando Jesus voltar não vai encontrar ninguém, ser humano nenhum aí. Pois é. Só explodiu tudo. Foi. Não. De acordo com a Bíblia, o fim do mundo é um ato de Deus. Né? Vai ser uma intervenção de Deus. Pergunto, Deus pode usar meios naturais para fazer isso? E, claro, ele é Deus, ele pode. Mas será uma intervenção pontual de Deus em que ele virá e confrontará, então, finalmente a humanidade. Inclusive, está escrito lá na carta aos Filipenses que, nessa ocasião, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor,
para a glória de Deus Pai. Eu não creio que será uma catástrofe natural, mas uma intervenção divina, sobrenatural, de juízo sobre a humanidade, que marca o fim desse mundo e o início do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça. O senhor disse há pouco que Deus já preparou isso antes da fundação dos séculos do mundo, enfim, mas não entrou na nossa cronologia ainda, né? Para nós ainda não ocorreu, para ele já. A questão do juízo de Deus também, ou seja, mesmo que os ímpios prosperem tanto, eles já podem perceber também um certo juízo de Deus aqui? Sim. Deus, embora Deus tenha reservado o... Aqui foi o meu cronômetro dizendo que está na hora de eu acabar, né? Então, embora Deus tenha reservado, Natsan, um dia para o juízo final, isso não significa que ele já não executa aqui e agora juízo sobre as pessoas. Então, de fato, ele faz isso. Só que essa ira de Deus, esse castigo de Deus que ele faz agora no presente contra os ímpios é proporcional, é parcial, ainda não é completo. Mas a ira dele está reservada para esse dia do juízo final, que é o fim do mundo. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.